Então vamos dar sequência à nossa aula de princípios fundamentais do direito. E agora nós iremos tratar sobre o princípio da ofensividade. Olha, o último princípio que falamos na aula passada foi o princípio da ultima ratio, né? O princípio da intervenção mínima. Que quer dizer o quê? Que o direito ele só vai intervir em último caso, quando houver ofensa aos bens jurídicos tutelados pelo direito penal. E tem relação com esse princípio que nós iremos falar aqui agora, o princípio da ofensividade, né? Quais são esses direitos, esses bens juridicamente tutelados pelo direito penal? Nós temos os principais aqui, né? Que é a vida, a liberdade, a integridade física, a saúde, o patrimônio, a honra do indivíduo, dignidade sexual, ordem pública. Esses são os principais bens jurídicos tutelados pelo direito penal, tá? Então, o que acontece aqui? Esse princípio da ofensividade tem a ver com o da intervenção mínima. E quer dizer o quê? Olha só, o direito penal ele só deve ser aplicado quando a conduta ofende um bem jurídico, não sendo suficiente que seja imoral, uma conduta imoral ou pecaminosa. Como eu dei o exemplo, né? Antigamente o adultério era crime, mas agora é mais uma conduta imoral, né? E pecaminosa. Então o direito penal optou por quê? Por não punir essa conduta, por não considerar essa conduta como crime, por ser mais uma questão imoral. Eu vejo uma diferença entre o adultério, uma conduta, né, imoral, pecaminosa, considerada pecaminosa, imoral, né, contra, por exemplo, aí a vida, né, um homicídio. Então vejam que tem muito mais peso. Então ele vai ser aplicado quando houver ofensa ao bem juridicamente tutelado pelo direito penal, que são esses bens que eu citei aí anteriormente, tá ok? E agora o próximo princípio é o princípio da insignificância. Esse princípio, ele quer dizer o quê? Que o direito penal, ele não vai ser usado para punir situações insignificantes. E esse princípio, ele está ligado aos crimes de bagatela. Que quer dizer o quê? Delitos de lesão mínima. Recomenda que o direito penal, pela adequação típica, somente intervenha nos casos de lesão jurídica de certa gravidade, que foi o que foi trazido aqui, né? Questões o quê? De ofensa à vida, à integridade física, à dignidade sexual, né? Essas questões que são mais relevantes. Agora, uma pessoa que furta um pão, que furta uma pasta de dente, coisas assim, né? São consideradas insignificantes e desproporcional. Por exemplo, o Estado vir a prender uma pessoa por furtar um pão. Então, a ideia desse princípio é o quê? Permitir que não ingresse no campo penal fatos de ofensividade mínima, coisas que são insignificantes, né? Que, por exemplo, a ponto de você punir, né, prender alguém, de você ter que punir alguém, chegue a ser algo assim, mais cruel do que o ato que a pessoa cometeu. Então essa é a ideia desse princípio, tá? E agora nós iremos ao próximo princípio, que é o princípio da culpabilidade. Para que o direito penal ele seja aplicado, é necessário que haja o quê? Uma culpa ou dolo da pessoa, né? Ou seja, para que a conduta, para que essa pessoa ela seja punida, é preciso que tenha tido um nexo causal, ou seja, que ela tenha agido com dolo ou culpa, tá? Ou seja, non crime sine culpa. O que isso quer dizer? Não há crime sem culpa, né? O direito ele não vai punir alguém sem que ela tenha agido com dolo, a intenção, né, de cometer o crime ou culpa. Ou seja, ela teve ali um descuido, né? Houve o quê? Houve a imperícia, imprudência, negligência do ato da parte dessa pessoa, tá ok? Então é basicamente isso. Para que uma pessoa seja punida pelo direito penal, é necessário que ela tenha agido com dolo ou culpa. E outra coisa importante também, é necessário que essa pessoa, além de ter agido com dolo e culpa, ela seja imputável, né? Porque ela tinha capacidade de agir de forma diversa da que ela agiu, né?
Ou seja, uma pessoa que tenha problemas mentais, um agente inimputável ou incapaz, nesse caso, apesar de ele ter dolo ou culpa, ele não poderá ser punido pelo ato que cometeu. Mas agora, um agente imputável, uma pessoa que tinha consciência e que poderia, né, agir de forma contrária, então, nesses casos aí, esse princípio ele é aplicado para que, né, seja analisada essas questões, ou seja, um agente imputável ou inimputável, ele tinha condições de agir de forma diversa, ele tinha consciência, né? É uma pessoa sã, né? E também ele agiu com culpa ou dolo. É isso que esse princípio determina para que uma pessoa ela seja punida, tá ok? E o próximo princípio agora nós vamos tratar sobre o princípio da humanidade. O princípio da humanidade, ele descreve o quê? Que o réu ele deve ser tratado como um ser humano em todas as fases do processo. Ou seja, antes, né? Antes do processo, durante o processo, durante a fase de julgamento e também na fase de execução, quando já estiver cumprindo pena, tá? Então é basicamente isso. Olha só, esse princípio, ele proíbe penas degradantes, né, cruéis, trabalhos forçados, banimento e sanção capital, ou seja, pena de morte, né? No Brasil, a Constituição Federal veda, né? É uma cláusula pétrea, ou seja, pena de morte no Brasil é proibido. Tem as suas exceções, né? Mas um embasamento que estamos aí referindo a pena de morte, né, como proibida, é esse princípio da humanidade, em que o réu ele deve ser tratado como pessoa, como ser, né? Ele deve ser respeitado a sua dignidade. E agora o princípio da proporcionalidade da pena. O princípio da proporcionalidade da pena, ele determina que a pena, ela deve ser o quê? Punida na proporcionalidade da conduta cometida pelo réu, né? Ou seja, não pode haver punições em excesso, uma punição excessiva à conduta cometida, tá? Ou seja, a pena ela não pode ser superior ao grau de responsabilidade, tá? Daí que surge a culpabilidade e a medida da pena deve ser proporcional ao caso, ou seja, a pena deve ser medida pela culpa, tá? Do autor, pela culpabilidade do autor. Tanto quanto que, vamos aí agora deixar uma análise, por exemplo, um homicídio, pena de 6 a 20 anos, um homicídio simples, né? Mas aí nós vamos ter o quê? Casos de aumento, de diminuição de pena, como por exemplo, às vezes foi uma legítima defesa, às vezes foi sem querer, né? Foi um acidente. Então, cada caso é um caso e deve ser analisado conforme o quê? A culpabilidade do réu, né? A intenção, o dolo, a situação em si, tá? Então, cada caso é um caso. E a pena, ela deve ser aplicada conforme a gravidade da pena em si, da conduta em si que o agente cometeu, da situação ocorrida, tá? É isso. E agora, o princípio do estado de inocência, também denominado princípio da presunção da inocência. A Constituição Federal determina o quê? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, né? Artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Para que uma pessoa seja condenada, é necessário que se esgotem todos os meios de recurso possível. Isso que é o trânsito em julgado, né? Se o réu ele foi condenado em primeira instância, né? Ele pode o quê? Recorrer, existe a possibilidade de recurso. Então ainda temos aí a observação e aplicação desse princípio da presunção da inocência, tá? O que é o trânsito em julgado? Esgotam-se todos os meios de recurso, tá? Então, vamos supor, o réu teve a sentença em primeira instância, tá? O juiz decretou a sentença em primeira instância, condenado. Mas ainda existe possibilidade de recurso. Então, esse princípio ainda deve prevalecer. Mas, basicamente, o que esse princípio quer dizer é que somente depois de a condenação
tornar-se irrecorrível, é que pode-se impor as medidas próprias da fase de execução, né? Mas, assim, na prática, nós temos casos e casos aí, né? Como, por exemplo, tem a pena prisão preventiva, tem o flagrante delito, tem casos e casos. Mas a regra geral, né? Como, por exemplo, um réu responder um júri, um caso, um crime de homicídio em liberdade. Por quê? Em razão desse princípio da inocência, né? Ele não vai cumprir pena antes de vir a condenação. Então essa é a ideia. Primeiro se prova a culpa e após, né, não haver mais possibilidade de recurso, aí que se executa a pena, tá? Então é essa a ideia desse princípio. E agora, o princípio da igualdade. O princípio da igualdade está previsto no artigo 5º caput da Constituição Federal, tá? E o que diz esse artigo? Todos são iguais perante a lei. Ou seja, o criminoso, o réu, o delinquente, ele não pode ser tratado de forma diferente em razão da cor, da raça, etnia, religião, tá? Então não pode haver discriminação alguma no tratamento do réu em razão dessas questões. Por fim, o princípio ne bis idem. O que quer dizer? Que ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato, tá? Isso aqui, ele vai ter duplo significado, tá? Tanto o que? Penal material e penal processual. E o que isso quer dizer? Olha, o penal material quer dizer o quê? Que a pessoa, ela não pode sofrer duas penas em face do mesmo crime, tá? Então, ele não pode ser punido, julgado, condenado duas vezes pelo mesmo crime, tá? E o penal processual quer dizer o quê? Que ninguém pode ser processado e julgado pelo mesmo crime mais de uma vez, tá? Pelo mesmo fato. Então é basicamente isso. Se a pessoa já cumpriu pena, acabou, já era, tá? Ele não pode vir a ser condenado, julgado novamente, né? E muito menos, se já cumpriu a pena, ele não pode ser punido novamente pelo crime que ele já pagou, tá? Pela pena que ele já pagou, tá? Então são esses os princípios principais e fundamentais do direito penal trazidos aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, coloque aí nos comentários. E não se esqueça, tá? Por favor, de curtir e se inscrever no canal para ajudar esse canal a crescer e alcançar mais pessoas. Então eu espero vocês nos próximos conteúdos. Fiquem com Deus e um forte abraço. Tchau, tchau.